E aí, galerinha, então, trocamos aqui de tela, os nossos convidados já estão aqui com a gente. Eu estou aqui com, eu acho tão foda falar o nome dele, Adelvan. Que nome, Adelvan, mais conhecido por todo mundo como Del da Home VR. Eu tenho aqui a Lola, que eu ainda não conheço de longa data. A Lola foi jogar aqui. Eu falei com a menina, ela disse, olha, tem a Lola é incrível, a Lola é foda, entrevista ela. Aí jogou a coitada da Lola nesse balaio. E tem o Michel também, que é conhecido antigamente, no meu telefone tava lá, sabe, Michel Gracon. Agora eu tive que mudar, né? O Michel montou o próprio negócio também, decidiu ampliar os horizontes. Então, pessoal, muito obrigado por terem aceitado estar aqui junto com a gente nesse bate-papo. E eu vou pedir para que cada um se apresente e fale um pouco do seu negócio. O que faz hoje para ganhar dinheiro? Bom, eu vou começar, eu estou aqui forçado, eu queria dizer isso logo, tá? Para começar. Bom, a Home VR, para quem não conhece, é uma empresa de realidade virtual. A gente recebe as pessoas na loja para jogar em realidade virtual e também tem a parte offline. A gente trabalha com Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e os board games. A gente vende, aluga, é loja autorizada dos 3 card games e a única loja de realidade virtual do estado no momento, fazendo eventos e recebendo o pessoal, o público para jogo na loja. Pode ficar à vontade. Meu nome é Lola Tanagal, sou tatuadora, artista e cosplayer nas horas vagas. Eu trabalho com tatuagem há 5 anos, sempre quis ingressar nessa área, porque eu sempre desenhei, sempre fui artista, e eu gosto muito porque o meu trabalho me propõe a... Quer dizer, eu tenho oportunidade de entregar esse universo nerd, universo geek que eu gosto nele. Eu trabalho bastante, a maioria dos meus trabalhos são animes, jogos, séries, e eu consegui incrementar bem na minha área profissional. Bom, meu nome é Michel, eu sou conhecido como Velho Nerd, né? Hoje eu tenho a Heroes Food, que é uma loja com minha esposa, ela que é a chefe, eu sou o funcionário, é o melhor barato que tem, entendeu? Eu recomendo, para quem for abrir um negócio, abra com a mulher, mas deixe ela ser a chefe. A Heroes Food é uma lancheria, que é lanchonete e cafeteria. Nós temos produtos de cafeteria e também produtos de lanchonete, né? Nós temos um sanduíche que é diferente, que é o Salvana, que é um sanduíche turco, que nós vendemos na nossa loja. Ele valoriza mais a proteína, o carboidrato, do que o pão, né? Fora isso, nós trabalhamos também com o segmento de eventos, né? Temos o serviço de delivery para aplicativos e também para viagem. Né? Fica localizado na Rua Santa Cruz, próxima a Embratel. Voltando no tempo, com todos vocês são nerds, eu gostaria de saber como vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com a cultura nerd, o que vocês gostavam. Eu só não vou pedir pro Michel lembrar da infância dele, o que ele gostava na infância, porque vai ser difícil voltar na época dos dinossauros. Mas a cara do sapato dá um de tá vendo? Eu gosto assim. Eu não deixava barato não, Michel. Com o nome vem a responsabilidade, né? Quando me deram o nome Velho Nerd, porque eu sempre tinha uma história para contar antiga, né? Meu primeiro contato foi com quadrinhos através de uma banca de revista. Eu trabalhava na banca de revista com 7 anos, e aí eu achava um barato porque eu montava toda a banca, limpava toda a banca e tinha um contato com os quadrinhos. Foram os meus quadrinhos, somente os quadrinhos mais proibidos, que naquela época tinha o Conan, né? Que era preto e branco, mas tinha umas fotonovelas do Conan que eram bem adultas, né? Um conteúdo bem adulto, com sexo explícito e tudo mais. E todo mundo queria ver, mas ninguém queria, ninguém podia, porque era fechado. Só quem tinha acesso era eu, que trabalhava na banca, né? E aí a gente acabava fazendo um clandestino ali pros meninos, vendia para passar. E meu contato foi assim, comecei pelos quadrinhos, depois tive um contato com o videogame, né? Que foi com um vizinho rico, né? Sempre tem que ter um vizinho rico perto da gente. Aí ele tinha um Odyssey. E aí foi o meu primeiro contato com videogame, foi o Odyssey, e eu achava muito legal digitar o seu nome, né? Jogar o Pong, entendeu? Então, assim, foi a inserção no mundo da cultura nerd. Eu já gostava de filme, série,
E acho que foi um momento muito bom, legal na minha vida, porque foi a época que meu pai se separou da minha mãe, né? E eu tinha toda essa bagagem cultural dos nerds, cultura e tudo, filme. E aí foi uma coisa que eu me apeguei muito para fortalecer esse meu lado, entendeu? Eu não queria falar que eu comecei com os videogames, não, porque o Michel já me chamou de rico sem eu nem ser. Mas o meu primeiro contato foi videogame, era um Atari que meu pai comprou. E daí Caralho, eu não um larguei Atari. mais. Daí eu não larguei Já era mais. rico, esse daí já era rico. Toda a vizinhança tem um cara rico. É. Que tinha um Atari, ou então. Eu, Era a- eu lembro, Era- eu lembro do meu pai chegando no final do dia, chegar, tomar banho, jantar e sentar na frente do videogame para jogar comigo. E aí foi daí que eu comecei. Eu não lembro o nome do jogo porque ele é em inglês e é um nome chatinho, mas eu chamava de Pega Ladrão. Era só os bonequinhos correndo na tela e a gente ficava correndo pra pegar ele. Conhecida. Elevator. O nome do jogo é Elevator. Aqui Eu vem um nem lembro. dragão. Tem as barrinhas É. lá, era a polícia e o ladrão. Aí você ficava Que subindo. ficar pulando dentro do shopping. Ele vinha correndo e pular dentro do shopping. Elevator. Muito massa. No Atari. Caralho. Eu não tenho uma história tão antiga assim, porque eu só tenho 24 anos. Mas que eu me lembre, desde sempre eu consumia muito anime quando eu era mais novinha. Desde criança, quando a gente nem sabe o que tá assistindo, né? E depois a gente vai se interessando por jogos e, enfim, N outras coisas. Geralmente a gente é mais introvertido, né? Então acaba fortalecendo isso de ficar em casa, assistir anime, joga jogo. Não tem essa parada muito de sair, ser uma pessoa mais extrovertida, a gente acaba ficando na mesma. Tem isso também. A gente acaba realmente. Os contatos são poucos. Eu tinha o vizinho rico também, que tinha um Nintendo, eu ia pra casa dele jogar. Ah, cara do Del. Eu era vizinho de vocês dois, eu. Prossiga. Porque se eu disser que o videogame Você era do lado esquerdo e o Michel do lado direito. Adiante. Se eu disser que eu era que tinha um videogame, eu vou dizer, a Ventura tá dando admitido. Então é melhor dizer que tem um vizinho rico. O Michel dizer que ia pra casa do vizinho rico. Mentira, Michel. Tome jeito, Michel. Todo mundo sabe que você sempre teve dinheiro. Não, e o engraçado que tinha um horário para jogar lá na casa do vizinho, porque se o pai dele chegasse, ele tinha que estar desligado o videogame, como nada tivesse acontecido, entendeu? Porque o pai assistia o jornal, né? Tinha que assistir o jornal com o filho. Depois do jornal tinha a novela que era a mãe. E se tivesse um restício, não tivesse um filme bom, aí podia botar o videogame. Mas esse horário eu já estava em casa. Então eu jogava sempre no horário ali. Eu jogava sempre naquele horário clandestino, entre 2 até 5 horas. Porque se chegasse 6 horas, o pai dele chegasse, aí tinha aquele bafafá. Porque não era só um menino, não era só eu, era mais uns 4, 5 jogando em casa. E aí dava aquela bagunça, entendeu? Ô, Del, e tu levava todo mundo assim pra tua casa de boa, porque a história do Michel é conhecida. Veja, meu pai chega do trabalho. O Michel tem que sair quando o pai do cara chega do trabalho. Del, todo mundo ia pra casa do Del. Mas, não tinha vizinho. Mas vamos lá. Beleza, gostar da cultura nerd é normal, todo mundo lê um quadrinho, tudo. Mas sair de gostar pra empreender. Porque, olha, por mais que diga, ser empreendedor, cara, empreender é complicado. E no Brasil é mais complicado ainda. Então, quando vocês começam a empreender, vocês sabem que tem carga tributária, tem fornecedor, tem que abrir um ponto, pagar funcionário, comprar mercado. Ou seja, existe uma gama de fatores que muita gente não conhece. Eu lembro de uma frase de um imbecil que mora perto de mim que disse: tu é empresário, tem dinheiro. Eu disse: não, o fato de você abrir um CNPJ, o governo não manda bilhões para sua conta. Você é empresário, é rico. Tem um sacrifício muito grande que tem que fazer. Muitas vezes deixar um momento de lazer com a família para se dedicar ao trabalho. E eu queria saber como foi para vocês essa decisão de: olha, eu não vou mais ser funcionário de alguém, eu agora vou ser meu próprio patrão. E se vocês tiveram alguma desilusão, que eu entendo que agora que eu sou meu próprio patrão, eu faço meus horários. Aí você se lasca, por quê? Porque a partir do momento que você é o próprio patrão, você vai ter que bancar o seu salário. E se sua empresa não gera... Você não tem horário. Em compensação, você não tem horário livre. Você trabalha mais que todo mundo. E como foi pra vocês
isso de vou empreender, vou abrir o meu próprio negócio? Como foi essa tomada de decisão na vida de vocês? Na minha veio através dos próprios videogames. Eu toda a vida gostei dos videogames, já, como eu falei, já venho lá desde o Atari. Eu sou formado em fisioterapia. Eu fiz o meu TCC em cima de um videogame. Eu usava o videogame, o Nintendo Wii, para poder já atender na clínica. Eu fiz um curso fora com ele e trouxe ele para Maceió. Fiz o TCC em cima dele e daí, um dia jogando, eu vi a realidade virtual chegando e nasceu a Home VR por aí. Então, para mim foi bem, vamos dizer que natural. Foi no caminho que eu já tinha como lazer, acabou que deu a oportunidade de virar ele como o meu trabalho hoje. Para mim foi bem parecido também, foi bem natural. Eu sempre desenhei, sempre tive essa veia artística, digamos assim. Então, me ocorreu de começar a tatuar, já que era uma coisa que eu já gostava, já tinha tatuagens, inclusive entrei no primeiro estúdio de tatuagem na minha vida com 7 anos, que eu fui acompanhar uma tia minha, e a partir desse momento eu vi o cara fazendo ali, eu falei, pera, é isso aí que eu vou fazer um dia. E graças a Deus tudo fluiu legal, apesar de o início ser muito difícil, ter sido muito difícil, porque é difícil para qualquer área de empreendedorismo. A gente sempre vai ter muito tombo, sempre vai se lascar bastante. A galera que olha de fora, às vezes, acha que é mil maravilhas, mas é o que vocês estavam falando aí, né? Fala, pô, você pode fazer teu próprio horário, mas às vezes você tá lá trabalhando 12 horas seguidas. E é complicado para todo mundo que começa. Mas com o tempo a gente vai pegando jeito e vai melhorando eventualmente. É o que a gente, pelo menos, sempre espera, né? Eu comecei a trabalhar eu sou formado em administração, né? Tenho formação de administrador e pós-graduação em planejamento estratégico. E eu comecei a minha carreira, né, na parte de administração, dando consultoria. Então, a pessoa tinha ideia, passava para mim, eu com minha esposa e outras 2 pessoas, a gente montava a empresa dessa pessoa. Tudo que você pensar, desde a parte de obra até o acabamento final, contratação, treinamento, tudo. Então, para mim, eu fazia as pessoas ganhar dinheiro. Quer dizer, eles tinham uma ideia, te via se realmente valia a pena, implementava e a pessoa ia dando. Cafeteria, escola, faculdade, shopping, o que você precisasse em pensar, eu já peguei. Então, chegou um momento que foi em março de 2020, né? Um ex-funcionário me convidou para colocar uma empresa junto com ele. E aí é aquele negócio, se só você ter a ideia, né, já fosse resultado para ganhar dinheiro, tá todo mundo rico, né? Só o cara pensar assim, eu sou empreendedor, tive uma ideia sensacional, aí já tava todo mundo rico, mas não, tem o outro lado da moeda também, que é você fazer que as pessoas entendam qual é a proposta do seu negócio, né? O que é que você faz de diferente para que as pessoas acreditem na sua marca e comprem o seu produto ou serviço. Então, eu quando eu comecei, no dia 20 de março, no dia que o governador aqui em Alagoas anunciou a pandemia, ele estava anunciando a pandemia na TV e eu estava abrindo a loja no delivery, né? E minha esposa olhou para mim e disse assim, agora, fecha tudo, acabou tudo. Eu disse, não, a gente vai trabalhar, não tem nada a ver, vamos trabalhar, regança as mangas, vamos trabalhar. Então no começo realmente é muito difícil, né? Tinha dia que tinha semana que eu só tinha um pedido na loja todinha. Então, só que aí é uma coisa que eu aprendi com um professor meu de 65 anos, que ele dizia assim, a árvore para dar fruto, ela não nasce de um dia para o outro. A primeira coisa que ela faz é crescer as raízes. E a raiz você não vê, né? Você não enxerga a raiz crescer. Então, quanto mais fundo ela for, mais forte ela vai ser. Então, isso é um sinal do empreendedor. O empreendedor ele não pode desistir, como ela falou, a Lola falou, que na primeira pancada cair, né? No primeiro, não tem horário, mas com o passar do tempo, você tem que começar a normatizar os seus horários para dar resultado nos 90 minutos. O jogo é em 90 minutos, não pode passar disso. Tem a prorrogação, tem os pênaltis, mas acabou o jogo, ele acabou. Então você tem que botar isso na sua cabeça. Para mim, eu fui diagnosticado um workaholic, né? O workaholic, quem não conhece, é aquele cara que é viciado por trabalho.
Então, eu ainda estou na transição. Eu trabalhava 22 horas por dia numa franquia, que era a Pizza Hut, né? Então, eu trabalhava 22 horas. Tinha dia que eu passava 3 dias sem ir em casa, tomava banho, comia, dormia. Às vezes nem dormia, tomava um cochilo e pronto. 22 horas, mais ou menos, foi o máximo que eu consegui trabalhar. E aí, eu fiz um coach, e o coach me identificou essa característica em mim, que eu era um workaholic, um cara muito perfeccionista, voltado ao trabalho. E aí eu fui diminuindo de 22 para 16, 16 para 12, 12, e agora meu objetivo é trabalhar 10 horas por dia e gerar resultado nessas 10 horas. Porque não adianta você trabalhar 16 horas, 22 e não conseguir gerar o resultado que você está querendo. Não adianta porque não tem prorrogação. 30 dias corridos, você vai trabalhar 30 dias, tá em 30 dias, acabou o mês e pronto. Tem que gerar resultado daquilo ali. Então, essa ideia do meu professor, que é muito mais você otimizar o seu tempo com a qualidade, às vezes com lazer, com você descansando a sua cabeça para você ter novas ideias, né? Minha esposa que fala, ela diz assim, as pessoas que viajam muito, elas são mais ricas, mas realmente porque as pessoas que viajam, ela não viaja só por lazer, ela aprende questão cultural, questão de aprendizado, vem inovações, né? Até o Del falou, a realidade virtual era uma coisa que eu não esperava chegar aqui em Maceió, esperava chegar em outro estado, e aí o cara já trouxe a realidade aqui, né? Ele é um precursor, se eu não me engano. É isso, Del? Aqui em Maceió. Então, só ter a ideia assim não faz você milionário ou rico. Você pode ter até a ideia e comentar com outra pessoa e a pessoa copiar a sua ideia porque ela tem dinheiro, ela tem recurso para fazer. Foi o que aconteceu com outra franquia que a gente tem aqui em Maceió, que não sei se eu posso falar o nome, né? Pode? Posso? Pronto. Pode. O Caio Castro, ele investiu numa franquia aqui em Maceió, como o Carlinhos Maia. Então, quer dizer, os caras já tinham uma ideia, e aí precisava só o quê? Do dinheiro para fazer o negócio andar. E ninguém conhecia o BB Burger, ninguém conhecia a Black Beef. Foram assim, de uma hora para outra que explodiu. Então, quanto mais fundo você fizer a sua raiz do seu negócio, ela crescer, para depois ela crescer para cima e dando os frutos. Então, assim, nos primeiros 2 anos, eu já estou há 2 anos com o Heroes Food, 2 anos com o Heroes Food. E eu ainda não me sinto satisfeito da maneira que eu quero estar. Mas é algo que está sendo lapidado, e vai continuar sendo lapidado o resto da vida. Mas essa é a parte. O negócio ele nunca vai estar 100% pronto. A gente sempre tem algo para expandir, para melhorar. E você, Léo, como tem sido esses anos? Que a gente pegou, como o Michel falou, pegou um período de pandemia, onde era algo, assim, pelo menos, eu tenho certeza que para todo mundo que está nesse chat, nesse bate-papo, inédito. Nenhum de nós viveu uma pandemia na vida. Nenhum de nós tem 90 anos para ter vivido a gripe espanhola. Então, ver comércios fecharem por 6 meses, 8 meses, então era algo que, para mim, era absurdo falar. O cara dizia, olha, o comércio de um país inteiro vai fechar, ou de uma cidade inteira, é algo... E muitos empresários não estavam prontos para isso, tanto que muita empresa quebrou. Porque nem todo mundo estava preparado, nem psicologicamente, nem financeiramente para isso. Como foi a pandemia para você, para o Del e para a Lula? Esse período foi difícil, foi apertado, foi de boa? Como foi para vocês? Não, foi um período difícil, sim. O que movimentou bastante foi o Magic. O pessoal do Magic não largou a mão. Sempre as coleções foram saindo, a gente foi fazendo torneios online, o pessoal comprando as coleções e adiantando. E nesse foi o que segurou um pouquinho. Fora que eu acho que a grande maioria teve que colocar dinheiro do bolso nas coisas. Eu coloquei, tive que colocar, colocamos e tá aí. Ainda bem que tinha para colocar, senão podia ter fechado. Acho que foi complicado para todo mundo. Para mim foi bastante complicado, porque no meu caso é totalmente presencial o meu trabalho, não tenho como enviar por PDF uma tatu, eu não tenho como fazer à distância. Então, o período que passou fechado mesmo, aquele período mais crítico, foi bem complicado, tanto financeiramente quanto psicologicamente, né? Porque a gente se preocupa muito. É impressionante a semelhança que os empresários têm, independente da sua área. A gente sempre quer estar melhorando mais, quer fazer melhor, ser melhor naquilo. Nunca tá bom,
sempre tem alguma coisa para evoluir. E a pandemia acabou quebrando bastante, dificultando e até mesmo bloqueando a gente de poder fazer o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa para sobreviver, né? O nosso ganha-pão. Pra você de casa que tá acompanhando esse bate-papo e perguntando, mas que porra o James está fazendo aí? Ele tem empresário? Sim, galera. Eu também, como eu não comentei no início, mas eu também tenho um pequeno comércio. Por isso eu decidi trazer esse bate-papo com empresários para a gente falar sobre isso, sobre o empreendedorismo. Então, a Lola não conhece, porque a Lola chegou, eu mal conversei com ela direito, ela já foi jogada aqui no bate-papo, mas eu tenho uma pequena lojinha também. Eu não precisei fechar na pandemia, porque a gente vendia máscara aqui na loja. E aí, eu queria ver com vocês também essa questão de muita gente fala que em momentos de dificuldade surgem algumas oportunidades. A loja Vitrinube não fazia máscara, nunca fez. Aí eu vi que tinha um mercado para isso, eu trabalho com sublimação também, e comecei a fazer máscaras personalizadas. E isso estranhamente me fez, no período de pandemia, a loja Vitrinube faturou mais do que já tinha faturado no seu histórico de 10 anos de existência. Por quê? Porque máscara vendeu muito. Vendeu muito. E isso conseguiu manter aqui as coisas funcionando. Mas também tem um período de criatividade, como eu disse. Eu não sabia costurar máscara, nunca tinha feito, tive que aprender e me virar. Qual foi a principal lição que vocês tiraram desse período da pandemia? O que vocês tiraram de lição e que disseram, olha, dá para aplicar essa inovação agora no meu negócio, porque esse período me ensinou isso. James, assim, na da alimentação, enquanto meu segmento é alimentação, né, que eu comecei, eu vi que se eu fosse uma loja, o que pesou para todo mundo, assim, para mim, no primeiro momento, foi o aluguel, né? Como é que você vai manter o negócio se o aluguel não dá? Então, mas quando eu abri o negócio, eu já fui pensando que abri o tamanho da empresa para delivery. Então, é só uma empresa pequena. Então, o aluguel não ia impactar muito para mim. Então, quando eu comecei o que me deu realmente a guinada para subir, para fazer os pedidos, aumentar a quantidade de pedido, foi a frequência de tempo aberto no período que o pessoal estava fechado. Então, tinha aquele horário que o pessoal não estava aberto ainda, mas eu já estava aberto. Então, o cliente pedia e era muito rápido, né? Esse é o foco, ser rápido. Rápido, entregar o produto quente, com qualidade, para que o cliente peça novamente e fidelize. E na pandemia, muitas das lojas grandes, que tinham aluguéis de 15, 10, 7, 8 mil, elas foram tentando manter com um delivery de aplicativo e o delivery pro. Só que você não tem como manter um delivery, uma loja de aluguel de 15 mil com um salão para 600 pessoas, somente com delivery. Então, um desses pontos que foi que realmente pesou no bolso dos empresários. Né? O aluguel pesou e muita gente das pessoas que eram donos do estabelecimento não queriam negociar os aluguéis. E aí surgiu, né, eu terminei de fazer agora uma consultoria com o Sebrae, e aí eles passaram um número que em 2020 até agora, 2022, já aumentou mais de 1000% a abertura de microempresas e MEI no Brasil, porque eles abrem, né, até mesmo em casa, né, como eles chamam lá, que é a Dark Cozinha, Dark Kitchen, que é a cozinha, né, que é a cozinha dentro de casa. Você faz tudo em casa e vende como delivery. E aí explodiu na pandemia esse segmento, que muita gente tinha o local em casa já pronto, e aí só fazia despachar bolo, salgado, sanduíche, né, todo tipo de segmento. Para mim, é que as empresas precisam criar os processos delas e preparar um lastro, porque o inesperado pode bater sua porta amanhã. Se você não tiver os processos desenhados, as coisas para que se possam andar em um lastro pronto, vai fechar. Para mim, eu concordo bastante com o Del. Foi a mesma coisa. Hoje em dia eu vejo que é sempre legal a gente, como empreendedor, ter um bom fundo, né? Porque o imprevisto vem e, como veio a pandemia, chega na hora, a gente não sabe o que fazer, muitas lojas fecham. No meu caso, eu fiquei bem nervosa, eu achei que realmente poderia rolar comigo de não conseguir manter o aluguel, por exemplo.
Durante a pandemia eu me mudei de cidade, me mudei de estúdio, então já foi mais isso, mais uma preocupação. E foi uma coisa que assustou todo mundo no ramo aí do empreendimento, porque não vai chegar no final do mês e a gente vai ter ali o nosso pagamento se a gente não trabalhar. Ou a gente trabalha, ou a gente não tem dinheiro para bancar a nossa casa, o nosso trabalho, comprar o que a gente precisa para trabalhar. A gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. E ter um fundo, você trabalhar, juntar ali uma grana para caso algo eventualmente aconteça, é muito importante. Graças a Deus eu sempre fui bem organizada nessa parte, e eu acho que foi por isso que eu consegui dar uma boa segurada durante a pandemia, senão, mas vários colegas meus de profissão sofreram bastante, e até hoje a gente acaba vendo algumas sequelas, né, desse tempo. Não teve. Querendo ou não, a gente, como a Lula disse, a gente teve amigos que fecharam seu negócio, tudo. Teve gente que teve que se relatar. Eu tenho um colega que é professor de educação física, ele tem um box de cross. Ele estava indo atender os clientes em casa, já que a academia dele não podia estar aberta. E tipo assim, o que ele dava uma hora de aula para 20 alunos, ele estava tendo que atender um por um em casa. Cara, eu ficava assim, é uma coisa de doido, velho. E imaginar que, tipo assim, muitas vezes o empreendedor tem que se reinventar. E é essa outra pauta que eu queria entrar. Muitas vezes, vou me usar como exemplo. Eu comecei com uma loja de informática aqui no interior que eu moro. No início era bacana. Só que veio a evolução tecnológica, o smartphone se popularizou, a galera começou a comprar smartphone. E eu tenho um computador que o cliente deixou aqui, tem 8 anos na loja e nunca veio buscar. O cliente trouxe notebook, nunca consertou, porque ele faz tudo no celular para usar Facebook, Instagram e WhatsApp, ele usa o celular, então não precisa de computador. E eu tive que me reinventar e fui para a sublimação. Mas nem todo mundo se reinventa. Muito empresário, ele vê o ramo caindo, mas ele tem aquela crença, não, mas uma hora isso vai voltar a bombar, uma hora isso vai subir. E indo para vocês, querendo ou não, vocês têm que trazer novidade, vocês têm que se reinventar. Por exemplo, o Dell. O Dell ele tem que buscar equipamentos novos, jogos novos. Você, como tatuadora, tem que trazer material diferenciado. É o cara que quer uma cor que você não tem que importar. No caso do Michel, comida é algo complexo, porque olha, por que tu não traz tal pão? Por que tu não faz não sei o que? Por que tu não faz um hambúrguer não sei como? E como se reinventar para que o seu negócio não caia na mesmice e ele acabe não perdendo o campo para novos negócios, que a gente sabe que isso pode acontecer. O cara que monta um comércio, ele traz uma novidade que você não trouxe. Então, como vocês fazem para se aperfeiçoar no ramo de vocês? Preciso estar atento no que você faz, né? No que é o seu ramo de negócio. Por exemplo, você tem que, no meu caso, eu tenho que estar atento aos jogos, tenho que estar jogando, tenho que saber qual é o próximo jogo que vai sair, qual a mecânica nova que ele vai trazer, o que é que o novo jogo vai vir e vai trazer. Então, assim, sempre que sai um jogo novo, a gente está trazendo o jogo, está testando se ele é legal ou não para o cliente, se não for, já descarta. E o trabalho é esse, eu acho que não pode parar, tem que estar de olho no mercado daquilo que você faz. No meu caso, eu sempre levo comigo que a gente nunca sabe de nada, sabe de tudo, e a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Na minha área, por exemplo, sempre o artista sempre tem que estar se desenvolvendo técnica nova, aprendendo outras técnicas que também não para, né? É sempre uma evolução, sempre vai ter um estilo de arte diferente, algo novo que o cliente quer, e às vezes nem ele sabe explicar, e aí a gente tem que se virar, né? E bom, a gente tem que ir evoluindo, né? Se a gente parar, se a gente estagnar ali num certo ponto, falar, meu trabalho tá legal, eu tenho uma galera que gosta e tá tudo certo. E a gente ficar naquilo, vários outros vão isso, mas evoluindo, né, cara? Tipo, vão solar a gente em 2 minutos se a gente parar. Por isso que hoje em dia a gente vê muito iniciante, né, em várias áreas que passou, assim, 1000 vezes um cara que tá ali fazendo isso há 20 anos. Porque o cara chega num certo ponto, para,
não quer evoluir mais que aquilo, acho que já tá legal, acho que já tá bom, tem um público dele ali, mas se você parar de estudar, parar de querer evoluir, parar de querer ser melhor, você vai ficar para trás. Esse detalhe aí que a Lola falou é importante, né? Que você está sempre se procurando melhorias, né? Através de cursos, através de conteúdos, né? Eles têm um parceiro muito forte aqui, que é o Sebrae, querendo ou não, eles oferecem cursos muito bons para fazer, né? Eu sempre procuro estar estudando, né? Estudando novas técnicas, procurando conteúdo, porque, como a Lula falou, se você ficar parado, pensando, olhando o tempo passa e você perde os 30 dias do mês, né? E boleto tem data para pagar. E até chegando no final do mês, você quer receber seu lucro, só vai ter lucro se você se mover. Um detalhe que eu achei interessante lá no Heroes Food foi porque a gente não fazia evento, né? Tanto que eu comecei a fazer evento que eu tinha um material em casa, de videogame, TV e tudo, que eu fazia com a outra empresa que eu trabalhava, e aí as pessoas começaram a me chamar, tanto que o Del foi parceiro meu em um evento que a gente fez, foi Del. A gente fez lá, foi top, o pessoal gostaram muito, as pessoas que frequentaram. Então, assim, é uma coisa que eu incrementei no Heroes Food, que não tem a ver diretamente com comida, mas leva as pessoas a conhecerem o Heroes Food através do evento. Porque a pessoa vai lá, né, e assim pergunta, mas você tem uma banca, tem um stand aqui para a gente provar? E aí, geralmente, a gente leva sempre o que é mais fácil, o que é mais prático para a pessoa provar lá. Entendeu? Porque os sanduíches, eles são sanduíches mais trabalhados, tem que ter uma temperatura certa, um cuidado sanitário, então tem todo esse preparo que você não pode estar expondo isso até mesmo. A primeira coisa que você trabalha com comida, a primeira coisa que você vende, quando você vende um sanduíche, uma rosquinha, qualquer coisa, você vende saúde para o seu cliente. Então, quando você vende um alimento, se ele não tiver com aquele acompanhamento do antes, do preparo, do durante e o depois, você pode estar passando uma doença para o cliente e o cliente se contaminar, né? E aí vem a propaganda negativa. Então, tem todos esses detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção, como a Lola falou, de estar estudando, né? De estar viajando também, é importante viajar para você conhecer novas culturas, novas tecnologias, como o Del falou, né? Pesquisar na internet, né? Para ver cursos, as pessoas que estão assim, no seu ramo, nicho de negócio, que são referências, para ver o que elas estão fazendo, para você ter uma ideia também. Porque às vezes a gente acha que a gente não é exemplo para ninguém, mas a gente é muito exemplo para muitas pessoas, né? Nós somos muito exemplo, a gente acha que a gente não é exemplo para ninguém, mas tem pessoas que se espelham na gente. Tem isso. Agora, indo para uma parte que eu tenho que fazer a piada, né? Porque eu vou jogar COD para fazer network, né? Mas indo para esse ponto, não, sem sacanagem, Del, sem sacanagem. Vamos falar realmente de network. A gente sabe que é importante ter contatos. Qualquer empresário que quer crescer, que quer ser empresário, ele precisa ter contatos com o fornecedor para comprar mais barato. Tem tudo isso que quem começa muitas vezes não tem essa informação e tipo assim, quebra muita cara, compra muita coisa cara por não ter os contatos. Isso faz diferença. Mas até que ponto é importante o networking? Era isso que eu queria saber. Para você, até que ponto é importante isso? Bom, para mim ele é 100% importante. Jogando COD saem outras coisas, saem outros negócios, não é um jogar COD, é aquela party que você abre ali para quem tá no videogame, você tá conversando ali com 6, 7 pessoas simultaneamente ali, e não é só sobre o jogo, do nada sai uma indicação para alguma coisa, não é daqui do estado, o cara tá lá em Natal, já disse, olha, aqui não tem tal coisa. Eu tenho uma proposta de um congresso em Natal que foi um amigo meu de lá do videogame que indicou, disse, Del, não tem aqui, eu vou falar teu nome pro pessoal para ver se eles têm interesse de trazer. Digo, fale, o cara falou e me mandaram um e-mail aí esses dias, então assim, é do videogame, se eu não estivesse jogando, eu não teria. Eu vou mostrar essa fala do Del pra minha mãe, toda vez que eu estiver jogando LOL. Olha, mãe, olha o que o Del disse, olha, que se eu não estiver jogando videogame, eu não consigo os contatos para ganhar dinheiro. Por sinal, eu tô aqui lhe dando atenção, poderia estar lá ganhando dinheiro, eu não pode, entendeu? O problema é dinheiro, né?
Eu tenho um banco imobiliário aqui cheio de nota pra jogar na sua cara, seu porra. Eu mereço. O network ele é importante em qualquer área mesmo, mas não adianta. Na minha tem vários eventos de tatuagem mesmo, mas até mesmo eventos, por exemplo, que eu gosto muito de ir, que são eventos de anime, cosplay, aí eu acabo fazendo muito isso lá, mesmo que indiretamente, né? Porque as pessoas acabam deduzindo, vê esse tanto de tatuagem já vem, você é tatuadora, sou. Então a gente já acaba conseguindo atingir um puta de um público em outras ocasiões, acabar conversando com outros artistas, mesmo que não forem da minha área. Toda a informação é válida pra gente, que sempre quer estar nesse processo de evolução. E até mesmo para oportunidades, né? Eu tô aqui, por exemplo, porque eu fui indicação e acabaram me achando. Então, tudo é válido. Uma coisa leva a outra e isso vai abrindo portas pra gente. Portas que muitas vezes, caso a gente não tenha se proposto a fazer aquilo, talvez nunca teriam sido abertas. Eu falo muito nos jogos porque é a minha área, né? Mas como a Lula falou, ela vai para o network dela, ela vai para os eventos, ela vai encontrar com pessoas da área. Eu encontro a galera da minha área, do meu setor, aqui. Não é que aqui nesse local eu não possa ter um network, claro que eu posso. Embora eu esteja aqui sendo chantageado para estar aqui, mas o network ele pode existir em qualquer lugar. Aqui está existindo network, veja. Sim, lógico. São três embora a chantagem, eu tô falando que embora a chantagem, é legal. Então, mas aqui tem 3 empresários mais você que trabalham, que geram engajamento, que geram renda, que geram emprego. E tem você aprendendo com a gente. Então, me jeito, você tá aqui lógico, tagueado, sempre. Você tá aqui sempre, porque sempre. Você ama o canal Venture Noob, eu sei disso. Vai, Eu acredito assim, a gente empreende sozinho, começa sozinho, mas você não cresce sozinho, né? Você só cresce se for em parceria com o network, porque não existe empreendedor que consiga permanecer no mercado sozinho, entendeu? Então você pode até começar sozinho, né, no seu empreendimento, mas você tem que fazer o network, tem que fazer a parceria, porque é algo que faz você crescer e levar o seu nome a lugares que talvez você nem tinha uma dimensão que ia chegar, entendeu? Vamos falar de dificuldade. Qual a principal dificuldade que vocês encontraram no ramo de vocês? Não falando da questão de pandemia, falando assim de dificuldade dentro do campo que vocês decidiram atuar. A minha é em vender realidade virtual. A realidade virtual é uma coisa ainda muito nova, mesmo com toda a propagação aí dos óculos, mas ele ainda é uma coisa nova, é difícil de você vender. Se você falar, eu trabalho com realidade virtual, a primeira coisa que a pessoa faz, aquele óculosinho que eu tenho em casa do celular. Não é. Não é a mesma coisa. Então, assim, o óculos de celular, se você tiver de cabeça para baixo, de lado ou em pé, a visão que você está tendo é a mesma. Então, não vai mudar. A realidade virtual em si, ela é o movimento, ela não é só aquela visãozinha do celular. Então, você se movimenta para um lado e para o outro. Então, você vender isso é difícil. Foi difícil e ainda é difícil. Então, como eu digo sempre, quando eu falo em realidade virtual para as pessoas, elas ficam aquele óculos do celular. E se você não coloca a pessoa para testar, ela não sabe o que é até que ela faça uso. E isso que é a dificuldade do negócio. E quando eu falo em realidade virtual e quando eu falo em board game, é outra coisa. Você trabalha com o quê? Eu vendo jogo de tabuleiro. Tem banco imobiliário? É a primeira questão que me faz. Tem jogo da vida? É jogo da vida? Eu digo, não é jogo da vida. São board games modernos, eu nem uso a linha retrô, porque não que ela não tenha nada a passar, tem também o seu conteúdo, ela tem a sua dinâmica de jogo lá, que dá para aprender muita coisa com ela, mas os modernos, eles trazem muito mais coisas, muito mais mecânica para aprendizado, para trabalho em empresa, para crescimento
individual e etc. Então tem algumas dificuldades sim para você colocar. As pessoas olham as cartinhas como um pedaço de papel, olham o jogo como um pedaço de papelão, e aí tem jogo de tabuleiro que custa R$ 650 e as pessoas acham que quem compra é louco. R$ 1.000, 650 é o básico hoje em dia, mas os jogos mais caros hoje aí são R$ 1.500. Em falar E aí, nisso, rapidinho, interrompendo. Até hoje você não me deu de presente o jogo do Poderoso Chefão que eu lhe pedi tem 2 anos. chega aí amanhã, ele tá out of print. Como é que você quer que eu lhe dê um negócio que tá fora, o seu mala? Essas porra. Vai. Vocês. Para mim, sempre teve dificuldade, sempre tive dificuldade em várias áreas, né? Mas, bom, já começa complicado quando uma pessoa tem que confiar a pele dela para você fazer algo que vai ficar pro resto da vida dela. Então já é meio difícil. Eu fiz muito trabalhos de portfólio, dos quais eu não cobrava nada da pessoa. Dava tatuagem de graça, às vezes uma tatu que eu levo 12 horas para fazer ali direto. Faço isso, inclusive, hoje em dia, porque eu preciso mostrar. Se eu não mostrar o meu trabalho, quem vai confiar de dar o couro para mim? Fazer algo permanente e dolorido, aliás. Então, eu acho que essa parte de mostrar meu trabalho me ajudou bastante. Eu sempre quis, desde que eu iniciei, trabalhar apenas com colorido. E depois de um tempo eu queria fazer mais trabalhos voltados para cultura geek. E comecei a me dedicar bastante só nisso, só nessa área. E hoje, graças a Deus, eu consegui, eu trabalho bastante, trabalho mais, assim, 99% dos meus trabalhos são coloridos e todos voltados mais para cultura nerd. Mas foi uma longa caminhada até isso acontecer. Michel, antes de você responder, eu queria lhe perguntar uma coisa. Certo. Já que você está no ramo alimentício. Olha, a gente assiste, todo mundo aqui já assistiu alguma série, nerd, um filme, um anime, que porra tem assistido? E eu fico mais assim, por que nos restaurantes, nas lanchonetes que eu vou, nunca tem nada da cultura nerd? É muito raro aqui em Alagoas eu ver. Porque, ó, o que tem, que eu vejo muito, é um sanduíche com o nome nerd. Mas não tem o sanduíche do filme. Tipo assim, eu não tenho aquele hidromel lá do World of Warcraft pra tomar. Eu não tenho lá a comida não sei da onde pra comer. E cara, eu digo a vocês por mim. Eu não quero tomar o hidromel normal que vem do sul. Eu quero que alguém pegue a receita que o cara usou lá no World of Warcraft. Eu quero tomar aquele hidromel. E eu não Bora lá. E veja. Isso aí é bem fácil de. Tá, isso é bem fácil de responder. E lembrando, o nerd normalmente ele tem dinheiro. Porque, cara, sendo bem sincero a vocês, ser nerd não é barato. Não é. O cara dizer a mim que ser nerd é barato, não é. Você pagar num quadrinho decente da Panini, que seja R$ 50 mais frete, não é. Você pagar 200 conto como o Del deu naquela action ali pra mim, ó. Meu patrocinador forte. Primeira vez que eu vou na CCXP, eu dou um banco e mato o povo de inveja. Então, não é barato ser nerd. E eu tenho certeza que o nerd consumiria esse tipo de coisa. E por qual a dificuldade? Você tem 2 perguntas para se virar agora. Ó, a primeira é o seguinte: existe a lei dos direitos autorais. Então, quando o cara cria o hidromel do World of Warcraft, uma empresa como McDonald's, Pizza Hut, Burger King, se elas quiserem vender aquela receita, elas vão ter que pagar. E aí o cara que é dono da receita vai exigir um valor. Geralmente ele não vai querer um valor barato, vai querer um valor caro, né, que justifique todo o trabalho dele. Então tem essa lei do direito. Depois nós temos um imposto sobre esse produto, né, que é também cobrado pelo nosso digníssimo governo. Então isso também desestimula a pessoa a colocar os brinquedos que vêm do McDonald's. Eu falando porque eu trabalhei no McDonald's. Então, o brinquedo que vem durante o pessoal do McDonald's já é fabricado pela própria McDonald's, a empresa, que é licenciada pela Disney, pela Marvel, e eles já pagam tudo acoplado. Então, já é uma coisa que já vem embutida tudo.
nos McLanche Feliz que eles vendem. Então, se você quiser tomar um hidromel, então tem aquele medo do empresário fazer um empreendimento e colocar um nome escrachado lá, sanduíche do Hulk, sanduíche do Aquaman, sanduíche Superman, porque pode haver a cobrança dos direitos autorais, né? E recentemente em São Paulo um cara abriu um bar do Star Wars, todo temático Star Wars. E aí ele teve que tirar, mudar tudo, né, com a temática do Star Wars por conta que ele estava ganhando dinheiro sem pagar nada com direitos autorais. Então, assim, eu vi esse caso. Existe essas linhas tênues que a gente vê que a pessoa pode cruzar e às vezes não acontece nada, mas também pode cruzar e perder tudo, como ele perdeu. Então, assim, por isso que muita gente, quando empreende nesse ramo de super-herói e tudo, usa nomes paliativos, nomes genéricos, né? Hambúrguer Verdão, né? Chicken de ferro, alguma coisa que gera referência daquele personagem. Mas assim, Michel, mas o que eu tô falando não é a referência do personagem, é a receita, tá ligado? Tipo assim, certo, mas aí a receita é mais o sabor do que realmente o nome. Pois é, para usar a receita tem que pagar os direitos autorais. O proprietário criou a receita. Se o cara não cobrar, se não quiser pagar, ele não vai ter a receita. E aí, além de pagar a receita daquele produto que vai ser feito para você, tem que ter o imposto do produto. E também, o imposto também sai caro. Então, geralmente não compensa. E outra coisa, às vezes as pessoas que tomam essas decisões, ela não tem esse olhar do nerd. Realmente é terceirizado. Ela pega e diz assim, eu quero botar uma bebida do World of Warcraft. Aí chama alguém lá e pede para bolar a campanha. E às vezes o cara que bola a campanha vai pelo achismo, às vezes tem a pesquisa de satisfação com o cliente e tudo mais, mas é muito difícil. Você que é fã, que gosta do hidromel do World of Warcraft, se você fosse criar, com certeza você teria mais detalhe, mais carinho, mais amor, e tá fazendo esse tipo de produto. Agora a pessoa, quando vai fazer para 1 milhão de pessoas, ela segue uma receita e aquilo acabou. Não tem como mudar muito não, entendeu? Porque é um negócio, né? Às vezes é o que me ensinaram logo no começo, você não pode ter amor por um negócio, mas a contrapartida, você tem que ter um carinho por um negócio, porque diz que o amor que você tem por um negócio, ele acaba lhe matando, porque você acaba vivendo para o negócio, e não o negócio para você, entendeu? Então eu acredito assim que a gente tem que ter essa linha, né? Tem que ter o cuidado de não estar fazendo apropriando-se de alguma ideia, né, que você possa ter problema no futuro, entendeu? E lá no Heroes Food a gente começou fazendo assim, diferente, para você implementar a dificuldade que nós temos, a pessoa entender o que é o Heroes Food. E a pessoa fala Eros Food, fala mas não acerta o nome, né? Começa por aí, o nome já fica difícil. Então, a gente pegou e bolou uma estratégia. Sempre quando eu vou pro evento, eu faço. Eu grito Heroes e o pessoal Food. Heroes Food. Aí pega o negócio, entendeu? Então, assim, depois eles entenderem que a gente somos uma lanchonete cafeteria, aí até o pessoal me chama de doido. A gente botou duas coisas juntas. Aí eu disse, mas duas coisas que são uma perto da outra. Quem é que não gosta de tomar um bom café, um cappuccino, né, comer uma italiana? Pois é, comer um café. E até mesmo a Lula falou uma coisa que é engraçado. Eu fiz muita parceria network com um evento de tatuagem, que foi num evento de tatuagem que eu fiz a minha primeira tatuagem. De tanto passar 2 dias ouvindo lá o pessoal, passou o dia todinho ouvindo aquele barulhinho de máquina, riscando a pele, riscando. Aí eu disse assim, minha esposa, vamos fazer uma tatuagem nós dois? Aí ela disse, vamos, mas eu escolho o nome. Eu disse pra ela, tá certo. Aí eu botei no meu ombro Play número 1 e ela botou no ombro dela Play número 2. Play 1, Play 2. Que massa. Como a gente já está indo para os minutinhos finais do nosso bate-papo, eu gostaria de fazer só uma pergunta para a gente encerrar, que é o seguinte, a gente falou de network, de dificuldades, falou de tudo, e agora eu queria, para a gente finalizar, perguntar o seguinte, para vocês estão felizes no ramo que estão atuando? Porque também não adianta a gente trabalhar no que não nos deixa feliz. Porque, a gente acordar de manhã e pensar assim, eu vou com aquela merda, aquela coisa, tudo vai desandar. Então, hoje, vocês olhando para tudo que já passaram, tudo que vem passando,
tudo que construíram, tudo que abriram mão, vocês hoje se consideram felizes no empreendimento que vocês têm? Muito. Eu me considero. Eu acordo e digo, vou jogar e ver o que é que tem de novo. Aí, Tô top, super, aí de novo tem eu te chamando para um bate-papo. super feliz. Vou olhar os jogos novos que tem. Ah, saiu um jogo novo, eu posso baixar ele, vou botar na conta da loja, não preciso pagar. Disse, opa, vá à loja que tem que pagar sempre pra me testar, né? Então saiu um lançamento novo, opa, esse daqui dá pra dividir, a loja pode precisar desse jogo, vamos comprar pra me testar, e assim vai. O cara é um ninja mesmo. E você, Lola? Ah, com certeza. Eu li em um lugar que, pô, se não for divertido, não compensa fazer. A gente se diverte com o que a gente faz, a gente escolheu a nossa profissão com base na nossa paixão, eu acredito, né? Acho que todo mundo aqui, pelo menos, já seguiu algo que já gostava, já se interessava. Então, eu mesma amo muito o que eu faço todo dia. Você tem que fazer o que você faria até de graça, né? E eu acho que todo mundo aqui, apesar de que, lógico, que todo emprego, todos, por mais que você goste de fazer, vai te dar dor de cabeça em um determinado momento, vai dar no saco em um determinado momento, vai ter estresse, mas se eu não fosse tatuadora, eu sinceramente não sei o que eu faria, porque é a única coisa que me ocorre. É a única coisa que eu realmente sempre quis muito fazer da minha vida. Vocês vejam como é, galerinha de casa, a questão do ao vivo, né? O Michel, no final, o Michel falou, e no final disse, vou falar uma porra nenhuma, nós sai da live. Mas então, pessoal, eu vou ver aqui se o Michel ainda volta rapidinho, mas de antemão já quero agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo, de terem participado da segunda edição do Nubicon. Fiquei muito feliz de conhecer a Lula, mas Lula, como eu lhe falei, a ideia da tatuagem que eu quero, assim que eu arrumar um artista doido que consiga fazer o desenho, eu tô ferrado, porque tem você e tem o Ronaldo, que é tatuador também, que queria fazer, disse que eu quero fazer a tatuagem, você... Aí a gente divide, você faz metade, ele faz metade, fica uma bagaceira, eu boto os dois na justiça. Eu mandar 2 tatuadores pra completar a tatuagem é foda. Del, você sabe que, apesar de toda brincadeira, você mora no meu coração, né? Você é um cara que... Sim, claro. Eu conheci a RomBR por acaso. Eu tava num evento em Maceió e um cara na porta dando panfleto, porque ele tinha sido impedido de entrar para dar panfleto dentro do evento, na parte de dentro. Aí ele falou, isso é realidade virtual, eu vou ver esse negócio. Entrei em contato com o Del, que fui convidado para a inauguração, estive lá. E apesar de toda a brincadeira, o Del sabe que é um grande amigo e que eu fico muito feliz de ter um pedacinho meu na história de sucesso da RomBR. Então, você sabe que, Com certeza. com toda a resenha, tudo, mas você é um cara que eu admiro muito, que eu me espelho muito, porque você é um exemplo de empresário a ser seguido. Valeu. Mas o Pix, a minha chave Pix você já tem aí, né? Quando terminar a entrevista, por favor, faça a minha parte. Depois dessa babação todinha, ainda tem que pagar, Eu pensei que essa babação compensava o pagamento, pô. Aí quebra. Pessoal, como eu tô vendo, acho que o Michel ficou sem internet, eu mandei um zap pra ele, ele não voltou. Michel, eu vou agradecer no seu lugar. Então, pessoal, todos os links para você conhecer a RomBR, o Instagram da Lola, o Hero Foods vão estar aqui na descrição desta live. Mas só quero agradecer a vocês pela participação. Galerinha, é isso. Então vamos voltar para outra tela que já tem muito mais painel, muito mais workshop. Nubicon segunda edição. Agora a gente troca de tela e já tem muito mais. Tchau, até já.